Bora, Fel, para as últimas informações do Corinthians nessa terça-feira aí. Com essas informações do Coringão aí, o Maicon será que fica no Corinthians para 2025? E o Romero aí, como que anda a renovação dele? Informações do Garro aí, que parece que ele recebeu uma proposta da Rússia, porém o Corinthians aqui aceitou ou não? Então tudo nesse vídeo agora, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Boa, hora de falar de Corinthians aqui no nosso Sport Center. Vladimir Bianchini chegando conosco com os bastidores também agitados por lá. Tudo bem, Vlad? Seja bem-vindo. Um beijo pra você. Oi, Glaucio. Um beijo pra você também. Um abraço pro pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. O Corinthians trabalha para manter os principais jogadores para 2025. E o jovem Breno Bidon, muito valorizado no mercado depois de terminar como titular a temporada, é monitorado por grandes equipes da Europa, incluindo o Bayern de Munique e também o Benfica. Mas a reportagem da ESPN apurou que o jogador não deve sair agora nesta janela de transferências. A ideia é que ele jogue o Sul-Americano Sub-20, consiga se valorizar ainda mais no mercado, ganhe mais minutos em campo, para ser vendido possivelmente no meio do ano que vem. Lembrando que o Timão precisa bater uma meta de 180 milhões de reais em vendas, segundo o orçamento de 2025. Outros atletas também estão valorizados no mercado, mas a ideia da diretoria é segurar o elenco o máximo possível, justamente para brigar por títulos no ano que vem e sair de uma fila de quase 6 anos sem conquistas. Falando a respeito da parte da diretoria, teremos mudanças nos próximos dias. O Fred Luz vai deixar o cargo de CEO do clube e agora ele vai assumir um cargo como consultor apenas. Álvares e Marçal permanecem no clube, mas o Fred Luz vai exercer uma nova função, não vai mais dar expediente aqui no Parque São Jorge. Lembrando que houve um grande problema em relação ao Conselho Deliberativo que acusava o Fred Luz e o Corinthians de conflito de interesses, justamente por essa relação entre ele e Álvares e Marçal, que presta serviços aqui no Parque São Jorge. Esporte Clube Corinthians Paulista, Mauro Naves. Esse é outro de copo meio cheio e meio vazio, porque o tanto que ele sofreu ficou devendo, um ano inteiro ali sofrendo. Aí você depois faz 9 vitórias. Vaga na Libertadores. Pois é, aí supera uma 9 vitórias consecutivas. Tá. Artilheiro do campeonato. Atenção, vai começar. Memphis. Tá bom, vai começar o campeonato do ano que vem. O Corinthians tem que estar, de uma maneira geral. O time que terminou é um, que começou o campeonato era outro. Sim, mas eu digo o seguinte: pela grandeza do Corinthians, é por isso que esse negócio superou a expectativa, ficou devendo, é muito relativo, depende do que você espera. Eu não espero que o Corinthians brigue lá embaixo, eu espero que o Corinthians brigue lá em cima. O Corinthians não brigou lá em cima. No final ele chegou lá em cima. 2-1 Flamengo, 2-0 Palmeiras. E o quê? Eles ganham, o Corinthians ganhou. Cara, você vai falar que superou a expectativa. Então, o Corinthians estar na Libertadores é superar... Mas dentro do que se imaginava no início do campeonato. Mas então, isso que eu estou te falando. Você olhar a Você esperava a vaga na Libertadores? Não, pelo campeonato que fez, não. Estamos falando do Campeonato Brasileiro. O time que pra tinha... você, então, o quê? Superou as expectativas. Superou a expectativa longe. Porque o time que tinha era para ficar no máximo em 12º, 10º lugar. Para não cair, o treinador ia ser mandado embora. Termina com vaga na Libertadores. Tá certo, superou a expectativa. Zinho, temos 3 minutos para falar do Flamengo. Mais ou menos nessa época. Os corintianos estão se perguntando, cadê aí especulações? Até especulações não existe, né? De contratações no Corinthians e tudo. Mas é porque eles têm um plano. É o seguinte, a primeira coisa que eles estão fazendo é o seguinte: renovar com os jogadores que vão ficar ano que vem, né? Que tem que renovar. Então, por exemplo, o Maicon, né? O Maicon é o seguinte, ele aceitou ficar mais um ano no Corinthians, né? Só que é o seguinte, o Corinthians está negociando aí com o Shakhtar Donetsk quanto que ele quer, né? Quanto que ele quer, quanto que vai ser essa história. Nossa, o cara tá lá ainda. É. Ainda existe o Maicon. Nossa! Ele tem que renovar, porque ele teve uma contusão na série, né, mano? Então ampliou o contrato, não foi isso? Então, Mota, quando o cara se lesiona jogando, você obrigatoriamente tem que ampliar o contrato até o término do tratamento. Porém, eu acho que você renovar com o Maicon hoje é uma baita de uma burrice. É um jogador que custa caro, ninguém sabe como é que ele vai voltar. O Corinthians ele tá até cogitando a possibilidade de ter um Pogba pro ano que vem aí, por mais que o presidente tenha negado pra gente na sexta-feira. Mas, cara, quando você ouve um Pogba falando isso, e você sabe que tem um patrocinador que já trouxe o Depay, e dentro de uma conversa informal falou, eu gostaria de ajudar com mais um jogador pro ano que vem, não dá pra descartar esse nome. Não dá pra descartar, por mais que você fale, é um sonho, é um projeto distante, não tem concreto. Mas desculpa, quando você renova com o Maicon, é um baita tiro no pé. O Corinthians, esse setor, Motinha, eu não tô discutindo aqui qualidade, mas eu tô falando de nomes que estão lá. Você tem ali Ranieri, você tem Charles, você tem Carrídio, você tem Bidon. Não dá pro Maicon, velho, não dá. O Maicon tá atrás de todos esses que eu falei. Martínez. Nem vai jogar, mano, talvez.
É que o Martinez é mais cabeça de área e ele divide essa função com o Ranieri. O Michael é aquele cara mais de saída. O Michael ele poderia brigar hoje com o Bidon ou com o Carrídio. Mas desculpa, ele não chega nem perto desses caras. Boa. Não sei se ele tá hoje, talvez melhor que o Charles. Pra você ter uma ideia. Porque o Michael é uma grande incógnita, velho. E nessa temporada, Motinha, até a lesão dele, ele tava bem aquém do que ele já jogou na primeira passagem. É igual você reencontrar aquela namoradinha do ginásio, que era toda durinha, toda empinada, Quando você vai depois votar. de 15 anos. Quando você vai votar, Então, né, mano? Não é mais a mesma coisa. E o Michael foi a mesma coisa. Ô Mota, o Corinthians ele teve exemplos com o Gil, com o Ralf, com o Paulinho, com o Elias. Jogadores que voltaram e não foram mais a mesma coisa. Entendeu? Então, nessa situação, eu acho que vale a pena aí o Corinthians pegar e falar, Michael, obrigado, mas Valeu. Passou. Vamos lá, tem o Carijó, né? O Carijó já renovou. Carrídio. O Carijó, que é o gado? O Carrijó. Foi ampliado até dezembro de 2026, né, mano? O contrato dele. E tem o Thales Mag. Puta jogador, viu, Motinha? Puta jogador. Aí você acertou, hein, mano? O Carrídio, pra mim, Mota, foi o responsável aí por melhorar o futebol do Garro. O cara, quando entrou naquele meio campo ali, é um cara que tem visão de jogo, tem drible curto. É aquele cara, é o clássico, mano. É aquele jogador que você pega o Legend do Pro Evolution, do FIFA. Que você pega aquele jogador classudo, sabe? É o Carrídio. Pegou o Legend lá e falou, irmão, dá aqui. Mas, mano, Gerson. Não pode ter um pouco do complexo aí de Fausto Vera? Porque eu lembro quando o Corinthians contratou o Fausto Vera, o São Paulo tinha trazido o Galopo também. E o Galopo demorou pra engrenar e até hoje não engrenou. E o Fausto Vera vestiu a camisa, jogou e todo mundo, pô, Fausto Vera, baita jogador. Do nada o cara foi perdendo espaço, do nada o cara foi baixando o rendimento. E vocês viram o final aí, acabou sendo emprestado aí, negociado com o Atlético Mineiro. Não corre o risco do Carídio também ser de repente o novo Fausto Vera, não? Sabe por que não, Marcão? O Fausto Vera é um jogador mais assim de marcação. O Fausto Vera era aquele volante que teoricamente deveria vir para uma função que era do Ralf. O cara, ele, com as oportunidades que ele teve, ele passou a não jogar bem. Inclusive, um cara que joga nessa função, por exemplo, o Martinez, ele pode pecar pelo excesso. Muitas vezes o Martinez é afobado e dá umas machadadas no adversário que você fala, agora vai pra rua. Mas o cara não pode pecar pela omissão. Um cara que joga de volante, ainda mais sendo argentino, Marcão, o que ele não pode ter em campo é sangue doce. E o Fausto Vera é aquele volantinho sangue doce. Então, nesse ponto, o Fausto Vera começou a perder terreno dentro do Corinthians justamente pela postura dele e falta de agressividade. Não agressividade de bater, mas aquela agressividade que o volante tem que ter. Sabe, aquele cão de guarda, o Rottweiler. Então, o Fausto Vera, ele pediu pra sair do Corinthians pela postura que ele tinha. Agora, o Carrídio não. O Carrídio é aquele jogador aí técnico, aquele jogador, sabe, clássico. É aquele cara que realmente aí, você toca a bola no cara, você de vez em quando até irrita a calma que o cara joga. Dá a impressão até de muitas vezes ele ser displicente, porque ele tem muito recurso, então ele dá aquele passe mais enjoado, de trivela, ele dá aquele drible na frente da área que você fala, não precisava ter dado, mas é a característica do cara, mano. Então, pra mim, a chance do Carrídio decepcionar perante a torcida do Corinthians é zero, cara. Vamos lá, tem mais um Thales Magno, né, mano, que tá na mesma situação aí, uma negociação aí com o New York City, né? Tem que negociar aí e ampliar o contrato dele, que vai até maio de 2025. E o Corinthians está tentando aí ampliar o contrato dele ou comprá-lo em definitivo, né? Essa é uma questão... Não, comprar não vai, Motinha, porque ele custa 15 milhões de dólares, tá ligado? Então, comprar o Corinthians não vai. O Corinthians está tentando aí, é uma negociação para ampliar o vínculo dele até o final da próxima temporada. Tem que ter dinheiro, hein? Por ele tá quebrado, pô. Vamos lá. Romero, mano, agora esse caso, o mano vai falar um monte. Porque ele quer 2 anos e o Corinthians ofereceu 1. Então, mais uma vez, uma novela com o Romero e contrato no Corinthians, né, mano? Não, Mota, mas é uma questão, cara, que da mesma forma que eu já falei de outros jogadores, o Corinthians tem que chegar pro Romero e pegar e falar, Romero, é que pra gente hoje 2 anos fica muito inviável. A gente tá tentando dar uma oxigenada no elenco, fala, a gente respeita demais você, inclusive pelo que você fez ano passado. O Corinthians aí, nos jogos principais ali pra não cair, foi o Romero que foi decisivo. Tanto contra o Grêmio em Porto Alegre, contra o Vasco também no Rio de Janeiro. Ele marcou gols ali importantes, ali dando pro Corinthians aí a chance de permanecer na Série A. E esse ano também, muitos jogos que ele foi colocado ali, principalmente quando o Yuri Alberto tava mal, ele correspondeu também, Motinha. Mas eu acho que 2 anos pro Romero não dá, cara, não dá. É um alto salário e ele tem sido pouco utilizado. E outra, cara, pensar no Romero hoje, sendo o substituto do Yuri Alberto, não dá.
O Yuri Alberto hoje ele tá num patamar, cara, que quando, por exemplo, ele sai e entra o Romero, por mais que o Romero tenha sido muito importante naquele jogo, inclusive contra o Criciúma, que ele entrou ainda dando assistência pro Yuri Alberto, sendo extremamente solidário, mas eu acho que 2 anos é muito tempo, Motinha. Pra um jogador que tá custando o que ele custa pra ficar no banco, eu acho que não vale a pena não, Mota. Vamos lá, mano. Agora acabou, mano. Vamos falar agora hoje saiu os potes, né, da pré-Libertadores, né, mano? O Corinthians tá no pote 1 e vai pegar o pessoal do pote 2. Então vamos aos possíveis adversários do Corinthians aí na segunda fase da pré. Bulo, né? Milionários da Colômbia ou Tolima, pode ser. Não. Tolima não. Venha. Não, pegar esses comédias aí. O Tolima já era, não, se for Quero pegar Tolima... esses comédias aí. eliminado parte 2, O mano. Tolima Mas já já pra tá... pegar esses comédias. Ó, o Tolima tá lambendo os beiços assim já. Tô rezando pra pegar esses comédias. Sumida. Tô rezando pra pegar esses comédias. O quero de mesmo. novo. Não tá o Guarani também aí, né? Não, Guarani não, o time do Indiana. O Bolívar, né? O The Strongest. É, altitude, os dois. Isso é hein? perigoso, hein, mano? hein? Deportivo Iquique. Não, isso é fraco. Iquique. Do Chile. O Iquique. 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 eu Boston tenho River. É uma Boston. Do Uruguai. Universidade Central da Venezuela. Fraco. Né? E ainda tem mais 6 times aí que E estão o Bulo disputando Bulo, a primeira fase, né? Bulo? Bulu que existe mesmo? San Antônio Bulo é um time da... É que da tem muito Bolívia. time aí que estão disputando a primeira fase, né? E Ainda o- não tá definido E vários. junto com esse pote do Corinthians, o Boca Juniors estará presente também, mas não pode pegar o né? Corinthians. Não vai pegar, só na Eles são no talvez mesmo- na não, terceira não fase. pode. Corinthians e Boca, eles só podem se enfrentar, talvez, aí por sorteio No grupo, na terceira né? fase. É, lá na frente. Lembrando, Motinha, que antes da fase de grupos aí existem 3 fases. O Corinthians, Tá na o Boca, segunda. o Bahia estão entrando já na segunda fase. E eles avançando desse confronto, eles pegam mais um confronto que ambos, tanto na segunda quanto na terceira fase, são de mata-mata. Então aí na terceira fase pode haver um confronto aí. O Boca pegar um dos brasileiros caso os 3 passem, né? Numa Mas- dessa aí. mas é mais- É chaveado já, mano? É sorteio de novo na terceira É mais fase? pro Bahia, viu, mano? Sorteio. Quinta-feira é o sorteio, né, mano? E os jogos... Quinta-feira, meio-dia, Moto. Isso, e os jogos acontecerão dia 19 de fevereiro. Olha, legal é fugir do Strongest, se o Strongest e Bolívar estiverem, é ruim E o pegar. Tolima, né, que é zica na vida Ah, mas o dele. Tolima é folclore. Não, mas ô Portuga, é um dos dois, viu? É um dos dois, Porque né? os dois se matam aí. Bolívar e Strongest, eles estão definindo a vaga aí Isso, pra ver quem vai boliviano, chegar aí é. nesse mata-mata aí. Que nem no Colômbia, que é o Milionários Boa. ou o Tolima. Um dos Isso aí. dois. Foi aí, E ô, Claudinho. Motinha, só pra finalizar, ô Sombra. Finaliza. Uma informação até que o Neto deu, Por que quê, né? o Corinthians ele acabou recusando aí 3 propostas aí pelo Garro. Uma da Rússia e 2 do River Plate. Parece que o River Plate teria feito aí uma consulta aí pra tentar contratar o Garro, e o Corinthians recusou aí as 3 propostas que vieram. Fez Bom bem. pro Corinthians, cara, porque o Garro é um monstro, velho, é um monstro. É o futuro 10 da seleção, Portugal, me cobre. Não, Você vai ver, não. você vai ver. Então é isso aí, Fel. Pra finalizar o vídeo, é o Corinthians que deseja evitar a reviravolta. E Augusto Melo aí tem plano para não perder Bidon aí na próxima temporada, já que parece que o Bayern tá de olho no garoto do Corinthians. Além, é claro, de reforços aí da equipe do Parque São Jorge para a próxima temporada. Então bora para mais informações do Corinthians. O Coringão aí que foi pego de surpresa aí, essas informações envolvendo o Pogba, o jogador aí flertando nas redes sociais com o Corinthians, a informação daquele site de acompanhantes lá, falando que ajuda a pagar o salário do Pogba ao Corinthians. Então a semana aí foi bem agitada aí com o jogador que está livre no mercado após deixar a Juventus da Itália em uma rescisão aí amigável após sua suspensão por doping. Atualmente a gente sabe que o Corinthians não conversa com nenhuma empresa aí visando reforçar o elenco com o atleta. Por outro lado, a diretoria do Augusto aí possui planejamento definido para não perder um dos principais destaques na temporada 2024 aí, que é o Bidon, que tem 19 anos e fez 53 partidas pelo Corinthians aí com 2 gols marcados e 4 assistências. Em janeiro, uma nova janela de transferência aí pode assombrar o Coringão com proposta da Europa. A equipe paulista deseja continuar aí com o volante titular no esquema de Ramon Dias. Segundo o portal Meu Timão, e a diretoria de Augusto Melo está ciente que as propostas podem chegar, principalmente do futebol europeu aí. Todavia, a equipe também está confiante na permanência do Bidon para 2025, com um plano de carreira desenvolvido para o atleta. E nessa tarde aí, parece que o Corinthians recebeu uma proposta de 8 milhões de euros pelo Bidon, cara. Isso, cara, 8 milhões de euros pelo Bidon, os caras estão de sacanagem, cara. No mínimo, uns 25 milhões de euros pelo Bidon aí. 8 milhões
milhões de euros nem abre e-mail. Nem abre e-mail dos caras que mandou essa proposta aí. Até porque o time não foi revelado, mas é uma falta de respeito com o Corinthians, cara. 8 milhões de euros. Antes mesmo da abertura de janela de transferências, rumores começam a surgir no timão, além de Pogba, Sérgio Ramos aí, foi outro nome ligado ao time do Parque São Jorge. Mas antes de fechar com os novos reforços e realizar algumas mudanças no elenco, a Binho Soldado deve priorizar as negociações com jogadores que estão no clubes aí, ou estender empréstimos, ou renovar com alguns jogadores. O timão que já acertou a renovação do Carrilho aí, jogador de confiança total do Ramon Dias. Por outro lado, o Corinthians trabalha para prolongar o contrato com outros atletas, por exemplo, o Thales Magno, que tem contrato até 2025. Ele que está emprestado pelo New York City. Então é isso aí, fiel. Já deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!